Bom dia meninos, meninas, tudo bem com vocês? Nossa live de hoje nós vamos falar sobre medicina integrativa, aquela medicina que trata o corpo de forma integral. Sim. Primeiro que eu acho interessante que essa questão de divisão, né, de, por exemplo, cada dente ter uma conexão com alguma parte diferente do corpo, isso é um conhecimento muito antigo, né? Se a gente vê, quando a gente vê esse pessoal que faz massagens, né, o quiroprata e tal, esse pessoal, é um conhecimento muito antigo, assim, de, cada ponto no pé ou na mão representa também uma parte do corpo, né? Isso aí tem a ver com as primeiras formações, né, no útero materno, que da onde começa a sair cada órgão e tal, e aí a gente começa a ter essas representações mesmo no corpo. E não é de se admirar que os dentes, de alguma forma, reflitam isso também. Mas hoje eu quero falar sobre como a medicina funcional ela pensa, e eu vou falar para você aqui como que quais são os pontos principais, as bases que a medicina integrativa funcional se utiliza para pensar. Oi? Pode falar. Pode falar? Eu vou dar os pontos principais aqui, né, de como a medicina funcional integrativa pensa, e isso pode se aplicar a você. Você pode até anotar o que eu vou falar, porque isso pode ajudar você a se autoavaliar ou até avaliar o seu paciente aí, que eu sei que tem profissionais aqui da área. Isso aqui é conhecido como a matriz, né, da medicina funcional integrativa. É a base que a gente usa para fazer a anamnese. Então, assim, o que é importante você entender? Que toda doença tem antecedentes. Todo problema clínico tem antecedentes. Você precisa saber em você ou no seu paciente. Quais são esses antecedentes? Você vai anotar. O que aconteceu na vida dessa pessoa 6 meses antes, né, de aparecer o problema? E aí, quando aparece o problema, você tem que buscar descobrir os gatilhos. Qual foi o gatilho? O trigger, né? Que tudo vem esses conhecimentos, ele vem, né, dos americanos, né? Quais são os triggers, os gatilhos? A importância é saber o que dá o gatilho do problema. E os mediadores, o que mantém esse problema rodando na pessoa, ativo, né? Mediador geralmente vai ser, pode ter certeza que vai ter inflamação, oxidação, desnutrição e intoxicação. Sempre tem. Sempre tem isso aí na base. Então anotou, né? Antecedentes, gatilhos, mediadores e perpetuadores. A gente tem sempre a influência dos fatores de estilo de vida. Sono e relaxamento. Você tem que saber como é que está na tua vida e na vida do teu paciente. Você tem que saber como é que está exercício e movimento. Eu vou até falar mais detalhadamente sobre cada um deles. Estou dando aqui o resumo. Nutrição e hidratação. Estresse e resiliência. E as relações sociais. Relação familiar, relação, por exemplo, no trabalho. Como que isso fisiologicamente vai se traduzir? No centro de tudo, a gente tem mental, emocional e espiritual. Eu diria, no centro desses três está o espiritual. De maneira subjacente, a gente tem defesa e reparo, energia, biotransformação e eliminação, que é a nossa capacidade natural de detoxificar. Fase 1, fase 2, fase 3, a gente tem. Quando a gente usa alguma coisa detox, a gente está ajudando o nosso sistema de biotransformação e eliminação, né? Tem gente que, eu lembro que quando começou esse negócio do detox, teve gente que ia falar, não, mas na verdade não existe nada detox, porque o nosso corpo é que faz detox. É verdade, só que a gente ajuda esse sistema. Muitas vezes a gente está precisando fazer a fase 2 andar. A fase 1 anda, mas a 2 não anda. E quando a fase 1 anda sozinha, a gente tem problemas maiores do que se a fase 1 não funcionasse. Entendi. Então a gente precisa fazer a fase 2 andar. E a fase 3 é a eliminação, né? A gente tem muitos intoxicantes que eles são
lipossolúveis. E aí esse processo de biotransformação vai fazendo ele ficar mais hidrossolúvel. E aí isso facilita os rins e o intestino eliminar. A gente tem também a base de transporte. Como é que está essa circulação dessa pessoa? Né? A gente tem a parte de comunicação. Como é que estão os hormônios dessa pessoa? A gente tem a parte de integridade estrutural. Como é que está os ligamentos, os ossos dessa pessoa? E a gente tem a parte de assimilação, que é quando a gente fala de nutrição. Então, essa é a base toda que você precisa saber para você se tratar ou tratar seu paciente. Isso aqui é a base de pensamento da nutrição funcional. Então, quando a gente pensa em antecedente, você tem que saber qual que é a genética dessa pessoa, qual que é o histórico familiar, histórico pessoal, como foi a infância dessa pessoa, qual foi o tempo de gestação, como foi o parto, como foi a amamentação, como é a saúde e as doenças na infância que foi dessa pessoa, se ela tem reação a medicamento, cafeína, se ela tem histórico de obesidade e quais profissionais, por exemplo, que ela já consultou para você ter uma ideia. Antecedentes, beleza? Isso aqui é antecedentes. Os gatilhos. Você vai saber a história da doença, qual é a queixa principal, quando começou, o que aconteceu nos 6 meses anteriores, se ela teve internação, que medicamento que ela usa, se ela teve exposição tóxica, se ela teve feito dietas malucas ou não, se ela já passou por emagrecimento rápido, se ela passou por divórcio, mudança de cidade, plantões. Gatilhos. Esses são os gatilhos. Mediadores e perpetuadores, né? Aqui, carência nutricional, como eu falei, inflamação, né? Sempre tem as citocinas inflamatórias, estresse oxidativo, desequilíbrio hormonal e até traumas emocionais. Eu diria assim que essa parte emocional, ela é uma das coisas mais importantes, sabe? Não adianta tanto a gente usar de todos os suplementos e remédios se a pessoa está com o funcionamento mental errado. Vamos dizer que tem uma pessoa que ela tem muita raiva, ela tem sede de vingança. Sei lá, a pessoa também tem muito ciúme, ou a pessoa tem muito medo. Né? Até o remédio de farmácia que o teu psiquiatra dá, né, ele não é suficiente. Porque o funcionamento, imagina, se eu tenho raiva o dia inteiro, eu vou tomar um remédio e isso vai mudar a minha percepção de, vamos dizer que eu odeio a minha vizinha. Eu vou tomar o remédio vai tirar o ódio da minha vizinha. Então, tipo assim, o que vai ganhar no final das contas no seu metabolismo? O remédio ou o ódio que você tem pela vizinha? Você pode ter certeza que vai ser o ódio que você tem pela vizinha. Sim. Então assim, vocês que acompanham a Célia bem sabem que a gente é adventista, né? A gente acredita no espírito de profecia. E o espírito de profecia fala que de cada 10 doenças, 9 começam pela mente. Né? E, na verdade, hoje a ciência tem falado isso também, tá? É que quando a gente fala de ciência, a gente está falando de um mundo, né, onde existem diferentes visões até. Mas tem uma parte da ciência que fala isso. Então a gente precisa realmente tomar cuidado com o que acontece na nossa mente. E você tem que saber que essa parte é difícil, né? Porque quando você pega um paciente, né, como é que você vai ajudar ele na parte espiritual, emocional, vamos dizer assim, né? Se você não for psicólogo. Então, assim, às vezes você tem que criar algum programa, alguma coisa, né? A gente aqui, como que a gente faz? Nesse momento, a gente tem um curso bíblico, né, que chama lá Vivo Não Mais Eu, mas que, na verdade, é uma grande de uma terapia aquilo lá. Então, tipo assim, se você percebe que tem essa necessidade emocional, acompanhe aquele curso, porque aquele curso não é um curso comum. Não é um curso que você está acostumado a ver na igreja. Você, na verdade, nunca viu um curso daquele na igreja. Tipo assim, eu não vou falar que eu tenho certeza absoluta que você nunca viu, porque eu nunca fui em todas as igrejas para saber. Mas assim, eu posso te falar que é extremamente incomum um curso bíblico como aquele que foi colocado baseado em terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva e mindfulness. Ele está na escola, né? Surpreender. Ele está na escola. E você vai se surpreender com o que você vai aprender lá, pode ter certeza. E aí, falando nessa parte emocional, a Vivi, quando teve o câncer, que a médica desenganou ela, ela tinha muito ódio, muita raiva. E eu recomendei para ela colocar música na cabeça
mas muita música mesmo, e ela acabou entrando num coral. Eu sei que os caminhos neurais, quando a gente trabalha ele com boas informações, eles criam novas gramas, né? Ele cria graminhas. Então, eu sempre falo que é como se fosse uma estrada que você pisa, 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 ela perde a grama e você começa ali a plantar coisas boas e você acaba esquecendo. Ela falou assim, olha, eu nem lembro mais. E ela se curou de um câncer de forma natural, porque a medicina não quis tratá-la, e não precisou tirar as mamas e tudo, ouvindo música, ouvindo audiobooks, ouvindo coisa boa, porque nós somos constituídos daquilo que fazemos diariamente. Eu estava falando aqui do Cristiano Ronaldo, a disciplina dele, ele falando, todo mundo quer ser como eu, mas ninguém quer ir para uma academia, puxar ferro e entrar no gelo e malhar e fazer o que eu faço. Por quê? Porque é diariamente, é disciplina. Eu te dou a fórmula, mas você quer, entendeu? Então, a mesma coisa eu tenho 61 anos, eu tenho muita saúde, né? E o corpo encaixa, o corpo se encaixa na medida certa, não tomo nenhum medicamento, puxo ferro na academia, entro na bacia de gelo, mas você quer? Mudei meus hábitos alimentares, 8 horas da noite já fui dormir. As pessoas não querem, mas estão pagando preço muito mais alto, sofrendo, sofrendo. Como diz a Malu, a minha família toda é mutilada. Eu não quero isso para minha vida. Mas quando foi para eu pegar na mão dela e levar ela à mudança, ela sofreu. Hoje, ela não quer voltar mais. Então, assim, essa medicina integrativa, ela ajuda a virar essa chave, a sair do conforto, né, de ficar doente e tomar remedinho para remediar, mudar para uma transição alimentar, física e espiritual. É total. Você muda o seu estilo de vida. Sair de perto de pessoas tóxicas que te fazem mal. Claro que não os de casa. Os de casa você ora e canta por eles, né? E ora por eles, claro. Mas sair de perto de pessoas tóxicas e que te levam, né? Agora a gente vai ter um curso como deixar de fumar, que te levam para beber, te levam para fumar, te levam para comer coisas. A churrascada, eu digo que excesso de carnes, excesso de comidas, mas amigos que te levam para um jejum, te levam para uma academia, amigos que te levam para um parque, para uma trilha numa cachoeira, né? Aqui a gente tem Pirinópolis com mais de 100 cachoeiras. Né? Então, eu quero estar perto de pessoas que me influenciam para o bem. Ou, se eu não tenho essas pessoas, o que eu busco? Eu busco conhecimento em livros, em áudios, em música, né? Porque às vezes a gente não tem acesso a essas pessoas tão geniais e tão maravilhosas para transformar a nossa vida. Aí nós buscamos um bom alimento, uma boa academia, um bom treinador, bons livros, bons audiobooks, né? Nós temos aí os audiobooks de Ellen White maravilhosos. Sabe, tá ali todo o acervo dela gratuito em áudio. É só você colocar o fone. Enquanto eu lavo vasilha, eu tô ouvindo, tá? Então, vou deixar você continuar conosco aí para dar sequência, falando da medicina integrativa, da medicina integral e a transformação que é na nossa vida. Na minha vida, por exemplo, né? A vida do William. O William pratica isso todos os dias. Sim. Uma coisa interessante sobre a parte mental, né? A Bíblia fala esforçai-vos, né? Não sei se vocês já viram, né, que hoje, né, também já se sabe que a força de vontade não é suficiente. Não. Fala, nossa, mas que informação pessimista. A força de vontade não é suficiente. Sabe quando que ela não é suficiente? Quando você se esforça para resolver um problema fora da vontade de Deus. Ah, mas isso aí não é científico. Eu vou te dizer que é. Se você fizer o curso Vivo Não Mais Eu, você vai, você vai saber em detalhes. Então, eu quero dizer o seguinte. Porque, assim, tem muito desafio emocional que só aparece em determinados contextos. Tipo assim, quando você está em casa, na sua cama, no seu sofá, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas na hora que você vai para uma reunião de trabalho, ou você vai, sei lá,
fazer alguma coisa relacionada ao teu trabalho, ou tem contextos com familiares, às vezes, aí é onde vai aparecendo. Você sabe onde aparece, de repente, no trânsito. E nesse momento você tem que saber aonde jogar a sua força de vontade. Porque a força de vontade é uma coisa que a gente acorda de manhã com uma quantidade limitada. Por exemplo, quando você começa pela força de vontade, fala assim, não vou comer doce, você consegue ficar sem comer doce até a hora do almoço. Quando chega à noite, você chuta o pau da barraca. Então, assim, é importante você saber como que eu uso essa força de vontade que eu tenho, que é limitada. Você tem que usar ela para se colocar dentro do fluxo da vontade de Deus, porque quem faz o querer e o efetuar não é a gente, é Deus. Só que Satanás também coloca o querer e o efetuar em nós. Então, é muito importante você ter claro, cada vez mais claro, vamos dizer assim, né? Essa sabedoria de saber o que é o que. Senão você gasta toda a sua força de vontade do dia e depois você está vendida. Você está vendido em cima da vontade das trevas, em cima de você. Então, isso é uma coisa muito importante, muito relevante. Mas aqui falando então do sono, né? Eu falei de antecedentes, gatilhos, mediadores, né? Detalhado. Eu vou falar aqui do sono e relaxamento. Então você precisa saber qual que é a disposição da pessoa quando ela acorda, como que é o sono dela, se ela tem sono ao longo do dia, se ela tem que fazer uso de estimulante para se manter acordada, se ela tem dores musculares ligadas à tensão, certo? Exercício e movimento, você tem que saber se a pessoa faz ou não faz, né? E já vem em você, você está fazendo exercício físico, né? Eu falei numa live de domingo que eu comprei uma corda, chegou a corda aqui, é uma corda muito boa, então assim, para não ter que sair de casa, eu pulo corda. Qual que é o tipo de exercício que a pessoa faz, a frequência, a intensidade, qual que é o objetivo dela, qual que é a meta, né? Exercícios. Nutrição e hidratação, se ela está comendo alimentos crus, porque o alimento cru vai ajudar o nosso sistema de biotransformação e eliminação. Se a alimentação dela é variada, ou se é monótona. Qual que é o tempo de refeição dela, porque com isso você já começa a saber se a pessoa mastiga bem, se a pessoa mastiga mal. Só come coisas maravilhosas, orgânicas e tal, mas mastiga mal pra caramba, a pessoa não vai ter saúde. O ambiente de refeição dela, né? Ela tem paz para comer, né? Isso é importante também. Sim. Ou a pessoa come no shopping, sempre aquela loucura. Qual que é o volume de água dela, né? Você tem que saber. O estresse e resiliência, né? Tipo, numa escala de 1 a 10, qual que é o nível de estresse, né? Tem algumas pessoas aqui que a gente atende que tá com estresse lá em 8. A pessoa marca 8, quer dizer, ela tá em 10, né? Mas ela marcou 8. Como você lida com estresse? É uma coisa importante de saber. O que você faz para se desestressar? É bom você saber se a pessoa tem algum conhecimento, porque assim, existe uma distância muito grande entre você conhecer o caminho e você andar pelo caminho. E o que acontece é que você vai perceber que a maioria das pessoas nem conhece um bom caminho. Verdade. Agora, se a pessoa conhece um bom caminho, pelo menos você sabe que ela tem para onde ir. Ela sabe para onde ir, né? Quando Jesus chegou e falou lá para os discípulos dele, ó, em verdade, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai poder ver o reino dos céus. E aí aquele monte de discípulos que Jesus tinha, fora os 12, falou assim, ó, esse discurso é muito duro. E o pessoal foi embora. E aí Jesus olhou para os 12 e falou assim, alguém daqui também quer ir embora? Aí Pedro falou, mas eu vou para onde? Eu vou para onde? Ele sabia qual era o caminho correto, por mais que fosse muito difícil de andar. Pedro realmente só conseguiu ter poder do Espírito Santo depois que Cristo morreu. Ele estava com o caminho correto ali durante 3 anos. Agora, a gente saber que o nosso paciente, ou que você sabe qual é o caminho, já é um grande passo. Porque não é fácil você saber o caminho. Então, Pedro fez a escolha dele. É difícil, mas eu vou continuar aqui. Eu vou para onde? Eu vou para onde? Então, como a pessoa faz para se desestressar? Como ela lida com isso? E aí, se você souber, você ensina para ela técnicas de relaxamento, técnicas de oração, meditação, mindful eating, né? Como que a pessoa come de forma consciente. Ou se você não souber, você indica alguém que saiba.
A gente tem que aprender a trabalhar de maneira multidisciplinar, né? Hoje, eu e a Célia estamos juntos porque a gente completa um outro. Assim, eu não tenho interesse de me aprofundar do tanto que a Célia é aprofundada em naturologia. Até porque a gente não tem tempo para isso, né? A mesma coisa a Célia, tipo assim. Então, é mais fácil que a gente atender em dupla, né? E talvez, futuramente, a gente precise de mais um integrante, não sei, né? Então, se você não souber, você indica alguém. Faz uma parceria com alguém, né? As relações, né? Eu falei aqui de sono, relaxamento, exercício e movimento, nutrição, hidratação, estresse, resiliência e as relações. Com quem a pessoa mora, a pessoa tem uma boa relação no dia a dia. Se a pessoa vive em pé de guerra, e a gente tem pessoas que, às vezes a Célia fala para mim, ó, essa pessoa não vai melhorar porque ela mora com fulano de tal. Verdade. Então, você tem que saber com quem que essa pessoa mora e se ela está bem. Aqui eu estou dando o pensamento da medicina funcional integrativa para você, olha só. Então, com quem que essa pessoa mora? Ela mora com uma pessoa tóxica? Ou, de repente, ela mesma é a pessoa tóxica? Aí o teu trabalho é fazer essa pessoa virar uma pessoa que não é mais tóxica, né, para a família. Então, você tem que reconhecer essas coisas e tentar passar isso. E no trabalho, como que é? Né? Tá certo que às vezes é difícil falar, ó, você vai ter que largar esse trabalho, né? Se você tem um ambiente de trabalho totalmente tóxico. Mas você tem que saber. Talvez seja uma das fontes ali do problema da pessoa, o trabalho. E aí aqui a gente vai entrar na parte fisiológica, eu vou comentar bem rapidamente, tá? Assimilação, né? Tem a ver com o gastrointestinal, tem a ver até com respiração, se a respiração dela é boa. Você tem que saber se o intestino dela funciona bem, se ela tem desbiose, se ela tem parasitose, se ela tem falta de enzima digestiva, se ela tem falta de ácido no estômago, se ela mastiga mal, coisas que a gente já tem falado, né, aos poucos aqui com vocês, né, sobre enzimas, né, digestivas. Defesa e reparo, você tem que saber se a pessoa tem alergia, se a alergia é imediata ou tardia, mediada por IgE, por IgG, aí essas coisas tudo bem, às vezes você vai ter que medir no sangue, né? Mas assim, pela clínica da pessoa, você consegue ter uma ideia disso. Você tem que ter uma ideia se ela tem hipersensibilidade tardia, se ela tem autoimunidade, se ela tem inflamação aguda ou crônica. Isso faz muita diferença. A inflamação dela é aguda ou é crônica? Defesa e reparo, tá? Isso. A parte de defesa e reparo. A parte de energia, é muito comum hoje, depois do pós-Covid, mitocôndrias, né? Disfunção mitocondrial, você tem que ver como é que tá os níveis de energia dela. Sintomas musculares, cerebrais, esgotamento, pitose, até o espermograma, né? É bom ver, né? Eu tava vendo o espermograma aí de um rapaz ontem que a Célia me mandou, e a movimentação do esperma da pessoa aparece lá, né? No resultado. Se esses espermatozoides se movimentam bem, é porque a pessoa tem mitocôndrias boas. Reflete em tudo. Se a pessoa tem disfunção mitocondrial, dali ela pode ter qualquer problema de saúde. Com relação à biotransformação e eliminação, você tem que saber se a pessoa teve exposição tóxica ao longo da vida, como que ela reage a medicamentos, odores, produtos químicos. Aí é legal medir, né, metais tóxicos, né, a gente mede, né, no pessoal, né, metais tóxicos. A gente encontrou muitos metais tóxicos nas pessoas, isso faz uma diferença enorme. Então a medicina funcional integrativa está preocupada com intoxicação. E aí no exame de sangue a gente vai ver o quê? Nível de gama GT, proteína C reativa ultrassensível, ácido úrico, plaquetas, leucócitos e eritrócitos. Isso aqui acho que vai ficar gravado um tempo, para que vocês voltam, dão um pause e anotam. Beleza. Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui para vocês. É a parte de transporte, né? Que é a parte vascular. Então você vai ver o quê? Se a pessoa tem edema. Vê se a pessoa ela tem edema de manhã ou é no final da tarde. Ela tem aterosclerose, ela já teve AVC, infarto agudo do miocárdio, ela teve angina, ela tem varizes. Coisas que vão te mostrar como é que está a circulação dela. Essa é a parte de transporte.
A parte de comunicação, é a parte hormonal, neurotransmissores e hormônios. Talvez você tenha que fazer exames, né, em cima disso, né? O ideal é fazer exame salivar, só que ele é mais caro. O laboratório que faz isso de maneira excepcional é o Lemos, tá? Laboratório Lemos. Inclusive tem um exame muito bom lá também, para ver é como se fosse um exame de fezes, né? Que eles fazem lá. Também não é barato, mas se você quer realmente fazer um diagnóstico certeiro ali, eu diria, para você fazer o exame salivar deles e esse exame, o coprológico funcional deles. Tem o Copromax lá. Muito top, tá? Muito top. Vai detectar os patógenos, William? Detecta bastante coisa lá, viu? Dá para ver como é que tá o intestino, a estrutura, se a pessoa tem leaky gut, né? Intestino hiperpermeável. Uhum. Dá para ver se ela está digerindo bem a parte de gordura, se ela está digerindo bem a parte de proteína, os carboidratos, se ela digere bem. Uhum. Dá para ver muita coisa. Muito bom mesmo. Tá. E a parte de integridade estrutural, né? Você saber se a pessoa tem algum problema na coluna, nas articulações, né? E aí, com isso, você pode indicar osteopata, quiroprata, fisioterapeuta. E a parte mental. Como que a medicina funcional, ela... O que ela vê na parte mental, né? Performance cognitiva, pensamento, raciocínio, linguagem, concentração, memorização e aprendizagem. E aí ela vai pegar a parte emocional e vai ver se a pessoa é triste, se ela é alegre, se ela é ansiosa, se ela é deprimida, como que é a afetividade dela, se ela tem medo, se ela tem raiva, se ela tem rancor ou gratidão. E aí você tem que ver como que você quebra esses padrões, como que você ajuda ela, né? E geralmente as mulheres são mais sinceras para falar sobre isso, tá? Às vezes você pergunta para homem e fala, não, tá tudo maravilhoso, né? Quando a pessoa mente, né, geralmente homens, na verdade, quando eu vou falar que o cara mente, eu não sei, sabe, se é uma autossabotagem, né, que é uma tendência masculina, aí você acaba descobrindo mais pela clínica mesmo e por exames, tá? E finalmente a gente chega aqui na espiritual, né, qual que é a fé dessa pessoa, quais são as crenças, né, porque de repente a pessoa ela é espírita, daí você é evangélico, você tem que respeitar, lógico, a crença dela e dentro da crença dela buscar ajudar ela a ter uma experiência mais profunda, né, espiritual. Então, de repente a pessoa é budista e tal. E aí aqui a gente chega então novamente, né, no resumo. Você tem que saber então antecedentes, gatilhos e mediadores, né? Fatores de estilo de vida: sono e relaxamento, exercício e movimento, nutrição e hidratação, estresse e relações pessoais. Parte fisiológica: centro de tudo, mental, emocional e espiritual. Circunscrito a isso: assimilação, defesa e reparo, energia, biotransformação e eliminação, transporte, comunicação e integridade estrutural. Esse é o pensamento da medicina funcional integrativa. Ou seja, a gente pensa em tudo. Como é que está a tua relação com Deus? Isso é muito importante. Isso é essencial. Depois, como é que estão seus fatores de estilo de vida? Né? Como é que é a tua relação familiar? Como é que foi tua vida desde a infância? Como é que você nasceu? Por exemplo, se você nasce de cesárea, a gente já tem uma noção de que você vai ter uma tendência de ter uma vulnerabilidade maior na microbiota. Então, assim, quando a gente fala, a gente trata a sua saúde, não a sua doença, é por causa disso. A gente olha todos os aspectos importantes. Legal. Se a gente fala assim, não, o teu problema é tireoide, a gente vai olhar só a tireoide. Né? Tá faltando aqui o T4. Então a gente põe o T4, aí tipo, chegou no ponto. Beleza, agora você tá maravilha. Você vamos dar alta para você. Porque agora você tá com o T4 normal, né? E o resto? Esquecendo que a pessoa é um ser humano que está aqui na Terra, vamos dizer, já há 50 anos. Isso aí não conta, isso não é importante para melhorar a saúde dela. Entende? Então, esse é o pensamento geral da medicina funcional integrativa. Certo, Célia? Você quer comentar mais alguma coisa? Eu tive um aluno, William, que ele foi rejeitado pela mãe desde o ventre e a mãe tentou abortá-lo por várias vezes. E com 6 anos, ele teve que tirar as amígdalas.
em 12 anos, ele teve um transtorno no intestino, teve que operar. Não, no estômago. Depois ele teve um transtorno, um tumor mesmo no intestino. Depois ele teve um tumor na perna. Com 30 e poucos anos, ele já teve 3 a 4 tipos de câncer no corpo. E era um fator emocional. Entendeu? E nenhum médico entendia isso. Então, quando você trata na medicina tradicional, ele tratou-se a doença. Foi operando, né? A amígdala, puxa vida, por que tirar as amígdalas? Eu sempre questionei isso, né? As amígdalas é Sim. importantíssimo para a nossa saúde e ela mostra se eu estou comendo errado, o que eu estou fazendo de errado, ela grita, até o emocional. Ela é o termômetro, né? Sim. Eu cuidei dele e a esposa dele falava assim, parabéns, ele está vivo, mais um ano. Aí completava outro ano, parabéns, ele está vivo. Porque o médico já tinha desenganado ele por poucos dias e ele foi para medicina integrativa, tratou de forma natural e ele ainda viveu quase 3 anos. Ele faleceu porque ele pegou uma virose e ficou bem debilitado e a tristeza era tão profunda que ele não morreu de doença, ele morreu de tristeza mesmo, sabe? Então é o emocional, eu acho que faltou mais. Isso aconteceu com os negros, né, que vieram como escravos para o Brasil, né? Eles eram lá arrancados da terra deles, da família deles, e aí eles chegavam muitas vezes aqui no Brasil já mortos, né? E eles identificaram já na época que eles morriam de tristeza. Não era nem porque não tinha saúde ou porque veio em condições precárias, né, na viagem. Morreu de tristeza. Então você vê, a mente ela é assim, é a matriz, né, daquilo que manda na gente mesmo. Né? Então assim, o que eu penso? Muito antes, às vezes, a gente se preocupar em comprar um citoprópolis lá de R$ 1.300, você muitas vezes tem algo poderosíssimo a fazer, que é trabalhar a sua espiritualidade. Né? Ah, mas essa parte é mais difícil, né? É mais fácil tomar o citoprópolis, né? É difícil. É difícil, por isso que a Bíblia diz que a maioria das pessoas vão se perder. É um assunto sério. Eu não posso deixar de falar isso. Sim. Estatisticamente, as chances são que, se você chegar no céu, você que está me vendo aqui, você não vai me ver lá. Porque, estatisticamente, as chances são que eu vou estar fora. Só que o que a gente pode fazer para ficar mais longe possível dessa estatística grande? Né? Você pode ter certeza que, ao mesmo tempo que você sai da estatística grande, você entra, além de entrar numa estatística de repente conseguir se salvar, você entra numa estatística daqueles que vão ter mais saúde aqui na Terra também. Porque Deus criou o nosso corpo para funcionar, para a saúde florescer a partir de um determinado funcionamento cerebral, emocional, que é conforme a perfeição do amor dele. Então isso é uma coisa que é muito difícil trabalhar. Você sabe por que é difícil? Porque o movimento da gente construir alguma coisa é um. Agora, o movimento de você pegar uma coisa construída e você desmontar e fazer outra é muito difícil. Quando você descobre que você tem um aspecto errado na sua identidade, para você desconstruir, custa muito caro. A Bíblia fala que quando você vai se transformar, você morre. A sensação é de morte. É matar o eu. E aí você pensa, pô, mas vou sofrer. É o Hersheimer, né? Quando a gente passa você pela desintoxicação, muitas pessoas falam, pô, tô com dor de cabeça. Pô, não dormi bem dessa noite. Pô, não tô muito legal. É o preço de você se transformar. Sim. É o preço de você se desintoxicar. Qual que é o preço de você se desintoxicar na alma, na sua identidade? Qual que é o preço de você se transformar de lobo para ovelha? É tudo maravilhoso, é só prazer quando você está se transformando? Lógico que não. Nem Cristo conseguiu se isentar do sofrimento. Assim que ele começou o ministério dele, o que o Espírito Santo fez? Conduziu ele 40 dias, 40 noites para o deserto.
Então, só que Cristo não precisou se desconstruir, né? Agora, nós, enquanto pecadores, que faz a gente ter a visão errada da vida, as emoções erradas com relação às outras pessoas, a gente precisa se desconstruir, tirar isso, arrancar da gente. Isso tem um preço. A gente passa pelo vale da sombra e da morte. A gente tem que estar disposto a isso. E sabendo que o vale da sombra... Você lembra aquele aluno nosso que mandou aquele áudio? Eu pensando, eu falei, vai morrer, né? Um simples detox, ele mandou um áudio, porque assim, morrendo mesmo. E eu trabalhando ali, dando aula, o dia todo em catalão, e ele mandou áudio, eu falei, vai ter que ir para o hospital, vai morrer. Porque é um sofrimento, né? E para ele parece que foi pior. Então, assim, fazer as pessoas entender que mudar não é fácil, mas que precisa mudar, sabe? A sua vida eterna está em jogo e é difícil, mas se eu sei o caminho, como você diz, já tá bom. Eu vou trilhando esse caminho. Eu sempre digo, William, que é um dia de cada vez, mas é todos os dias, é disciplinar. Eu gostei muito do Cristiano Ronaldo, que ele fala, é disciplinar. Eu te dou a fórmula. Eu te dou a fórmula. Assim eu e o William, a gente entrega para você a fórmula, mas é disciplinar. É por isso que nós pegamos na mão, eu sempre digo, eu pego na sua mão e eu vou te guiar. Ah, mas eu vou morrer. Não, não vai. Agora você vai fazer isso. Aí chega no fim da tarde, mas eu... Vai dormir. Amanhã é outro dia. E ela acorda melhor. E ela acorda melhor ainda no outro dia. Melhor ainda no outro dia. E quando ela olha para trás, puxa vida... ela fala assim, eu acho que eu sou outra pessoa. Puxa, eu não tinha noção do que é viver sem dor, né? E muitas vezes, eu sempre digo, as pessoas estão acostumadas a levar martelada, 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 que elas acabam aprendendo a conviver com essa dor, sabe? É como se estivesse levando uma martelada todos os dias. Elas acabam aprendendo a conviver com essa dor. E quando você cuida delas para tirar essa dor, dói mais. Mas quando passa, eu sempre digo, 7 dias para começar a viver. É 7 dias, não é 7 dias para cura, não. É para começar a viver. Porque aí eu entendo que viver sem dor é melhor. E eu quero isso para minha vida. Foi o que a Malu fez. A Malu fez. Ela disse, nunca mais eu quero ser como estava antes. Nunca mais. E hoje ela percebe que foi uma extraordinária escolha. Tanto é que ela está no YouTube, no Instagram, divulgando essa escolha para que outras pessoas também venham. Porque essa informação, com tanto estudo científico, com tanto conteúdo como nós podemos passar para vocês, que é um método né, William? Não deixa de ser um método. Vai guiar você para um caminho sem dor. Né? Um caminho, eu sempre falo, eu oro a Deus para que as pessoas que vierem para fazer essa avaliação e essa desintoxicação, esse acompanhamento juntos comigo e com o Dr. William, que elas venham sabendo que a mudança não é só para reverter um transtorno da saúde, até porque a gente não cuida de doença, a gente ensina você a ter saúde, e não a doença. Então, quando ela vem focada na doença, quando eu curar, eu volto, a gente chama de lixo ou de tudo errado novamente. Não, eu oro a Deus para que as pessoas que vierem, venham, porque elas querem uma transformação para sempre. Para sempre, que eu digo, gente, é para a eternidade. Porque lá no céu nós vamos ser assim. Lá no céu nós vamos comer assim. Lá no céu a gente vai ser pessoas bondosas, com amor incondicional pelo outro, assim como foi Jesus. E o que nós queremos é que você venha fazer um tratamento emocional, espiritual, físico, para viver numa vida sendo a luz, sabe? Onde você estiver. Sendo como foi Jesus. Mas eu não vou conseguir.
Vai, porque você está segurando nas mãos de Jesus e ali você vai refletir o Deus que você serve. O seu caráter reflete quem você é através do Deus que você serve. É isso. É mais ou menos isso. Mas é nisso que eu quero que as pessoas entendam. Que não é uma transformação. A medicina tradicional, ela trata para melhorar você por uns dias. Né? Ela remedia, ela te deixa mais saudável, mas amanhã você vai ter outro problema, porque tomou remédio para isso, ele vai te dar isso, ele vai te gerar isso, vai, né? Você não viu? Operou aqui, aqui, o intestino, a perna e depois ainda morreu. Né? Então, é um remediar. Eu quero que você entenda que você pode ser saudável investindo na sua saúde todos os dias, completa, integral. Sim, eu acho assim, a gente tem pacientes que vêm por causa do desespero, né? É muito comum. Principalmente as pessoas que já passaram por médicos tradicionais e pelos hospitais mais famosos aí do Brasil, às vezes acaba vindo porque a Célia, né? A Célia tem ela é conhecida, né? Ela tem, enfim, bastante pessoas que sabem quem ela é aí por alguns estados brasileiros, né? Agora, o ideal não seria isso. A gente está aqui expondo, né, falando sobre a medicina funcional integrativa, para que você que está aqui assistindo saiba que o ambiente da medicina funcional integrativa ele é muito maior do que simplesmente pegar alguém que veio porque não conseguiu resultado em outro lugar. Né? Quer dizer, no fundo, tudo bem, a gente atende, mas às vezes a pessoa ela fica subaproveitada no atendimento. A gente teria mais para oferecer, mas a pessoa não tem interesse. Então, por exemplo, você sabendo que existe todo esse ambiente, esse pensamento, você pode chegar e falar assim, ó, eu quero, né, um suporte holístico, vamos dizer assim. E por isso a gente tem a escola de culinária, né? Inclusive vocês que vêm, né, para atendimento, a gente coloca lá dentro. Inclusive, assim, que tem pessoas que procuram a gente porque vêm pelo desespero. Só que a pessoa e vem porque não deu certo com a medicina tradicional, nem nos hospitais mais famosos aí do Brasil, né? E às vezes vem aqui para a Célia porque a Célia ela é bastante conhecida, né, já pelo Brasil. Só que a pessoa, quando que vem pelo desespero, às vezes ela não aproveita bem tudo aquilo que a gente tem para oferecer, porque ela vem no desespero. Né? E lógico, a gente atende tudo, faz o melhor que a gente pode, e graças a Deus a gente tem conseguido bons resultados, mas assim, a gente está aqui falando tudo isso para que você saiba que você pode vir e se utilizar de um ambiente e de um contexto muito maior. E por isso a gente tem a escola de culinária, né? E as pessoas que vêm fazer tratamento com a gente coloca dentro da escola. Né? Antes de eu entrar ao vivo agora aqui, a Célia acabou de me passar o nome de um paciente para colocar na escola. Então, por exemplo, como que a gente faz para ir tentando abarcar essas coisas, né? A gente coloca, por exemplo, tem esse curso bíblico que eu coloquei para poder dar esse caminho também para a pessoa, né? Porque, de fato, se a gente fosse, de repente, querer acompanhar e ensinar tudo para a pessoa, teria que ser uma mentoria, né? Mas a gente consegue dar esse suporte muito pela escola. Então, a gente vai fazendo atendimento, acompanhamento, ao mesmo tempo a pessoa tem acesso à escola e, com isso, ela consegue ter um acesso dentro dessa matriz da medicina funcional integrativa. Né? É claro, se a gente precisar de indicar, né, um profissional da educação física, né, a Célia tem um profissional, se precisar indicar, de repente, algum quiroprata, talvez tenha que ser alguém aí da tua cidade, mas de maneira geral, a gente busca contemplar todos esses aspectos da medicina funcional integrativa. E uma coisa que eu queria comentar, a Célia falou que muitas pessoas se acostumam com a própria situação, né? De repente ali de dor, de trevas, que a pessoa não quer se transformar e tal. E sabe o que eu lembrei? O maior exemplo disso é casamento. Se a gente olhar as estatísticas hoje, 40% dos casamentos primeiro que acabam. E daqueles 60% que sobra, 90% é disfuncional. Sabe o que quer dizer isso? Que o pessoal não consegue fazer o casamento funcionar. E o que eles fazem? Eles falam assim, não, vamos empurrar com a barriga. E aí o pessoal acostuma, entendeu? Naquela situação de empurrar com a barriga, porque às vezes já tem filho, porque tem um patrimônio ali que seria complicado de ter que dividir em processo judicial, né, ou extrajudicial de separação. E é a mesma coisa que acontece com relação à saúde mental.
Ah, eu tenho esse problema, sabe? Que eu sou muito nervoso, mas é que eu sou assim. E aí a pessoa fica acostumada com aquilo. E aí tem uma qualidade de vida ruim, né? Saúde física e mental, vai ficar doente mais cedo, né? Porque hoje em dia, muitas vezes, as pessoas vivem até bastante tempo. Você tem uma chance grande de viver aí até 80, 90 anos. Só que a questão é, você vai chegar ali com 50 anos, já vai estar sem saúde, vai ficar até os 90 anos vivo aqui, por quê? William, Então a gente tem que realmente. pode concluir. Então a gente tem que mesmo saber que, né, nessa transformação que a gente tanto precisa, o nosso corpo demanda, a sua fisiologia demanda, as suas células, elas torcem para que você escolha o caminho correto. Elas estão preparadas, elas estão ávidas para passar pelas dificuldades da transformação que você realmente precisa. Espiritual, emocional e física. Basta você assumir a realidade que a gente tem que passar por vales. Eu sempre digo que Deus, ele está pronto para fazer milagres, para operar milagres. Assim como, William, deu uma caída, mas já voltou. Eu sempre digo que Jesus, não vamos falar de Jesus porque ele está mais perto de nós, e que ele, na época que ele viveu aqui, ele operava mais milagres do que pregava. E nos dias de hoje, ele está ansioso, desejoso, eu diria assim, para operar milagres. E basta que nós aceitemos. E eu vejo os nossos alunos uma vida inteira sem conhecimento, sem saber da medicina integral, sem saber como ter saúde, fazendo tudo errado. E ele chega, em menos de uma semana, ele já fala, puxa vida, isso é um milagre. Né? E Jesus, ele está desejoso, ele quer operar um milagre na sua vida em pouco tempo. Né? Ele quer transformar a sua mente. Estou com muitas pessoas que fizeram anamnese comigo essa semana, extremamente depressivas, com pensamento suicida. E isso está acontecendo muito. Mas o que Deus quer? Deus quer mudar, tirar esses pensamentos da sua mente. Mas para isso, você precisa de um método, de um guia. E a medicina funcional integrativa, ela vem para isso. Sim. E assim, a Célia, às vezes ela parece que dá bronca, né? Quem é paciente da Célia aqui sabe, né? A Célia chega e fala, ó, vai fazer isso e tal. E às vezes a gente precisa disso, sabe? Eu estava comentando com a moça da nossa equipe aqui, né? Sobre Jesus, né? Lembra? Não sei se vocês lembram quando a Canané chegou lá, porque queria que Jesus curasse a filha dela. Ela falou com Jesus, Jesus não deu nem moral para ela, passou direto. E aí ela continuou insistindo, aí o discípulo lá queria que ela fosse embora. Aí finalmente Jesus voltou ali, né? E aí sabe o que Jesus falou para ela? Falou assim, ó, eu vim aqui para alimentar os judeus e não os cachorros. Eu falei assim, pô, mas Jesus falou isso? O Deus de amor? Que coisa mais pesada de se dizer. E aí foi quando, por meio dessa fala, Jesus conseguiu arrancar dela. Mas até os cachorros se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E aí Jesus falou, sua fé te salvou. Jesus sabia do que aquela mulher precisava. Você entende? Muitos de nós estamos precisando de alguém que chegue com autoridade para falar com a gente. Porque talvez até nossos pais falharam nisso. A gente até brinca, né? Eu, por exemplo, quem já está me acompanhando há algum tempo sabe que a minha primeira formação foi em Direito. E a gente brinca, a gente fala assim, ó, se o pai e a mãe não educar, sabe quem vai tentar educar? O Estado. E sabe como que o Estado tenta fazer isso? Pelo poder de polícia e por processo judicial. Muitos de nós, infelizmente, tivemos falhas dos nossos pais. E às vezes a gente, dentro de um contexto de tratamento, né, a gente precisa de ter alguém com mais autoridade. E a Célia é uma pessoa que tem bastante autoridade na fala. Inclusive, quando a gente estava no presencial, teve uma pessoa lá que queria colocar um pouco mais de mel, né, Célia? Não sei no que era lá. A Célia falou um não.
A Sera falou um não na frente de todo mundo lá. Sabe? E a pessoa. Foi. Uma boneca. Então, virou piada, né? Porque as meninas olhavam e falavam assim, não, não, mas eu vou tentar, porque o não eu já tenho. E todo mundo olhava e ria. Eu tenho alguns alunos que eles falam assim, eu posso fazer isso? Não. Ah, não, não. Gente, disciplina é disciplina, não é fácil. Ah, mas hoje eu queria comer uma. Não, não tem salada hoje. É suco. Ah, mas eu não vou comer nada. Eu uso isso todo dia. Na fase da desintoxicação. Vai. Mas vou comer o quê? Gente, melancia é comida. Água batida com banana é refeição. Água batida com sucos, folhas verdes é uma refeição. Caminhar descalço, tomar água, água com sal e água de coco é uma refeição. Aí ela disse, não, mas não tem comida. Sabe assim, a gente está tão acostumada a fazer 4, 5, a Malu fazia 7 refeições por dia. Aí eu tirei todas as refeições dela e dei fruta no lugar da refeição ali, a cada 5 horas, e ela disse, eu vou morrer. E aí o que acontece? Não estamos acostumados a desintoxicar, a para. Aí quando ela passa 2, 3 dias, que ela percebe que, puxa vida, eu estou com uma aluna que ela falou, mas o que você fez? Eu não tenho mais dor, fibromialgia. Gente, as dores da fibromialgia são terríveis. O que você fez? Não, tirei sua comida, estou te desinflamando, né? E ao desinflamar o nosso corpo, a gente se vê livre dessas coisas. Então, no início, você precisa de um guia, de alguém que te ajuda mesmo, que pegue na sua mão e seja firme. Que a primeira parte é lavar a casa com muita água. A segunda, a gente já entra com uma alimentação que vai entrar na célula, que vai te nutrir, com terapias, e depois o William entra com uma suplementação. E aí, meu filho, você vai ter uma saúde com 60 anos, 50, 70, de uma menina de 15 anos, ou mais, porque as meninas de 15 anos de hoje, eu estou dizendo uma menina de 15 anos saudável, atleta, que sabe, que tem disciplina. Eu estou falando ali da minha época, porque hoje é mais difícil, né? Então é isso. Eu acho que já deu nosso tempo, vamos encerrar a nossa live, mas eu quero dizer para você, vou deixar você dar suas considerações finais, que a medicina integral, ela cuida de você, pegando na sua mão e te ensinando a ter saúde física, mental, espiritual, emocional. Lavar a casa. Há momentos, queridos, que lavar a casa não dá para ser com suco de laranja. Não dá para ser com saladinha crua. Tem que ser com água de verdade. Então, limpou a casa, abre a mente. E se você tem uma mente clara, limpa, você vai ter saúde emocional também, sem pensamentos ruins, sem insônia e sem transtornos. Agora, pode fazer suas considerações aí, William. Pode falar, não tem problema, a live é nossa. Sim, eu só queria comentar essa questão que a gente está falando de autoridade, né? Que é o seguinte, é importante você que quer fazer um tratamento com a gente, por exemplo, né? Ou quer entrar na escola de culinária e tal, você, tipo assim, saber que uma coisa é, de repente, você vir discutir com a gente. Mas para que serve isso? Mas por que eu vou fazer isso? Mas por que eu vou fazer essa hora? Por que é essa quantidade? Por que tem que ser por infusão? Por que tem que ser cápsula gastroresistente? Sei lá. Uma coisa é isso. Outra coisa é você ter um espírito revoltado. A gente pega paciente de vez em quando que tem um espírito revoltado. Aí a gente vai lá e fala, ó, deve-se fazer isso, isso e isso. A pessoa, não, eu não gosto. Não, eu não quero. Isso aqui é muita função para mim. Você que tem esse tipo de posicionamento, você não está pronto para entrar numa consulta real com essa matriz que eu falei aqui da medicina funcional integrativa. Talvez você vai se dar melhor com remédio de alopatia. Ou, de repente, assim, me passa um negocinho aí e tal, uma dica. Agora, para você ter um acompanhamento produtivo, você precisa
vir e ter a capacidade de ter a disciplina, não precisa estar, talvez ser a disciplina do Cristiano Ronaldo, mas ter a capacidade de chegar e falar assim, ó, eu vou receber algumas missões ali. E aí, você é soldado? É guerreiro para entrar e cumprir? Ou você vai chegar e vai falar, não, é do meu jeito, né? E é engraçado, né? As pessoas, elas se empoderam com essa narrativa, né? Comigo? Comigo é assim, comigo é assado, comigo é assim. Muito bem. O que você tem conquistado na tua vida? Se você é uma pessoa que tem sucesso bastante, tudo bem, de repente até você tem um método pessoal muito bom. Agora, se você sabe, você faz tudo do teu jeito e você não tem saúde, você não consegue realizar as coisas, tem alguma coisa errada. A medicina funcional integrativa não tem afinidade, não consegue produzir resultado com esse tipo de posicionamento. Então isso aqui é uma coisa muito importante, porque quando você entra, você precisa cumprir algumas coisas relacionadas a toda essa matriz. A gente precisa, dentro da fisiologia ideal, arrumar toda essa parte aqui, ó, defesa, reparo, energia, biotransformação, transporte, comunicação, assimilação, fatores de estilo de vida. A própria psique tem um jeito correto de funcionar, gente. Se não tivesse um jeito... Hoje a gente tem nesse politicamente correto, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, já dizia Raul Seixas, né? E a gente sabe que ele era satanista. Se a gente não segue um padrão, que é o padrão de saúde, a gente não chega a lugar nenhum. Então, até psicologicamente, a gente precisa seguir padrão. Se não houvesse padrão na psicologia, a própria psicologia não teria existência. Não teria resultado nenhum. Né? Tem gente que fala que a psicologia é ciências ocultas, né? Brincando. Né? Mas, na verdade, não é. Então, assim, essa questão de você saber que a medicina funcional integrativa, ela quer te tratar como um todo, inclusive a parte emocional e espiritual, e que você tem que chegar como um soldado. Não é assim que Deus fala com a gente na Bíblia? Nós somos exército, soldado, hierarquia. Quando você seleciona alguém para te orientar, você olha e fala assim, essa pessoa tem capacidade de me orientar, ela tem capacidade de dizer o caminho para mim, você tem que chegar ali como um guerreiro, um soldado, que vai falar assim, eu vou cumprir a missão, eu vou fazer. E aí sim, as coisas vão acontecer. E outra coisa... Mais uma vez... Pode terminar. Então, e mais uma coisa, eu não estou dizendo que você não pode questionar nada, mas é questionar querendo fazer, e não querendo se desviar e querer que depois que uma mágica aconteça. Porque isso, eu estou falando isso porque são coisas que acontecem, tá, gente? Senão eu não gastaria o teu tempo para ouvir isso. E eu sei que isso não está servindo para... Eu quero acreditar que isso não está servindo para a grande maioria de vocês. Mas para algumas pessoas talvez esteja servindo. Você precisa dessa transformação antes de chegar num tratamento desse. Seja com a gente ou com qualquer outro profissional sério da área. Obrigado. Pessoal, manda coraçãozinho aí para o William. Vamos agradecer a presença dele aqui. Muito obrigada, doutor William. Você é uma bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas. Tem feito milagres aí através dos seus protocolos, do seu conhecimento. Porque, gente, o William... É raro a gente conseguir trazer ele aqui, porque ele estuda, ele tem muito foco, muita disciplina. E ele está focado em aprender para nos ajudar cada vez mais, principalmente as mulheres aí, na fase da menopausa, que ele está se especializando. Em breve nós teremos algo especial sobre esse assunto também. Beijo para vocês. Até amanhã. Estaremos juntas aqui novamente. Obrigada, William. Deus te abençoe. Amém.